Bom dia para você. Mais um programa Pod Brothers ABC. Para você que me assiste, para você que me acompanha. Hoje o tema é muito delicado. Não deixe de nos seguir, compartilhar. Para você que me assiste, muito obrigado. Pod Brothers ABC no ar. Hoje, como sempre, Ricardo e Ailton, tudo bem com vocês? Beleza. Bom dia, pessoal. E aí, gente, hoje o tema é bem pesado, né? Pesado. E aí, o que a gente comenta? Será que o pessoal sabe qual é o tema? Eu acho que sim, né? Divulgamos, né? Tomara que saibam. Os que pegaram em primeira mão já sabem, que sabe, tem né? até pergunta já. Já tem até uma pergunta aí. Isso é bom. Será que o pessoal participou? Será que o pessoal tá interagindo com a gente? Começaram, hein? Senão não vai ganhar brinde, hein? Tá de olho aí, ó. Eita, Brinde aqui, ó. Vamos participar e vamos interagir conosco aí. Bom, pessoal, o tema de hoje é bem interessante. Na verdade, eu acredito que o pessoal eles não sabem muito do que acontece sobre esse tema. Bom, chega de mistério, né? Chega de mistério. Para quem acompanha nossas redes sociais, sabe que o tema é feminicídio. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas já ouviram falar, já presenciaram, já acho que acredito que teve até situações dentro de casa, já vivenciaram e acho que não sabe muito bem do que se trata. E acredito que hoje a gente está aqui para tirar essa dúvida. Então hoje, pessoal, o tema é feminicídio e a gente vai debater esse assunto muito com vocês, tá? Ricardo, Ailton, algum ponto aí para interagir com eles? Então, no meu modo de vista, o problema é cultural, né, e social. Porque desde a época da colônia o pessoal é acostumado a tipo, oprimir as mulheres, né? Porque tinha uma lei que o homem podia punir a mulher. Se ela fosse pega adultério, traindo, ele podia punir a mulher. Então já vem bem atrás nessa situação. Na verdade, eu acredito assim. Pode ser cultural. Eu acredito que seja cultural. Mas eu acredito que com o poder da mulher hoje, com a posse dela, as conquistas dela, eu não acredito que isso ainda venha acontecer. Agora, o feminicídio é um assunto tão delicado porque envolve agressão, que é o início de tudo, agressão, e até acarretar coisas piores, até acarretar em que determinada situação ocorra a morte, homicídio, e simplesmente pelo fato de ser mulher. Eu acredito. Com certeza. Na verdade, o feminicídio, ele é um homicídio. A causa desse nome é baseada no homicídio. Ou seja, no assassinato de mulheres, pessoas do sexo feminino. O que acontece? Existem duas situações e dois nomes parecidos. Existe o nome que foi dado a essas causas, a esse crime, que é considerado, lógico, um crime hediondo, o feminicídio, e existe o femicídio, certo? O que diferencia essas duas situações? O feminicídio é quando existe um agente que faz parte da família, alguma pessoa que está próxima à família, e acaba causando esse delito entre eles, entre pessoas próximas, ou seja, pessoas dentro da família. É onde acontece o feminicídio, quando acontece o homicídio dentro da família. E o femicídio acontece quando uma mulher é vítima em um certo determinado local ou ocasião. Eu posso citar aqui duas situações que aconteceram recentemente aqui no estado de São Paulo. E foi, se não me falha a memória, em um mesmo lugar, em uma mesma cidade. Posso citar?
Pode. Pode falar. Essas situações aconteceram, se não me falha a memória, no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. O que que acontece? Está ainda em divulgação, porque foi muito recente em programas de televisão, de redes de informações. O primeiro caso aconteceu entre dois parceiros. O homem, ele chegou até não sei se já eram esposos, os dois já tinham algum vínculo conjugal, mas o rapaz chegou até a mulher e não se sabe ainda por qual motivo ele efetuou alguns disparos com nessa mulher, e ela veio a óbito, certo? E a polícia até pegou uma arma com ele, uma pistola, e foram fazer mais algumas buscas lá e acharam um fuzil dentro da mala do carro dele. Provavelmente o cara tinha algum tipo de treinamento para estar com esse armamento pesado. E outros equipamentos também, certo? Esse é o primeiro ponto que abrange o assunto que a gente está falando, que é o feminicídio. Isso daí é considerado o feminicídio. Isso daí está previsto em lei. Existe uma pena para isso daí, e a pena é prevista no Código Penal de 12 a 30 anos de prisão, certo? A lei é a lei de número 13.104/2015. É uma lei recente, certo? E a questão do femicídio também, se não me falha a memória, aconteceu no município de Guarulhos. No município de Guarulhos. Deixa eu te interromper um negócio que é importante. Beleza. Por mais em que a gente não concorde em que existe agressão do homem para a mulher, vale ressaltar que da mulher para o homem também não. Iguais, tá? né? Iguais. A gente é a favor de conversa, diálogo, para que seja tudo resolvido assim, tá? E acredito que você que assiste a gente também. Mas eu tenho uma pergunta. Feminicídio é a causa de a morte de uma mulher simplesmente por ser mulher. Perfeito. Até aí acho que todo mundo está entendendo. Mas e por que quando já existe uma agressão, homem agride mulher, e quando chega em determinada situação onde a mulher tem que se sujeitar a fazer um boletim de ocorrência que priva ela de ter a companhia do parceiro, no momento em que seja expedido esse documento, o boletim de ocorrência, aquela medida protetiva, a mulher ela dá para trás? Eu posso falar? É medo de ela não conseguir manter a casa, o homem ir embora. É medo de perder a guarda da criança, vários medos. Por isso que a mulher às vezes recua, né? Ameaças, né? Eu tava lendo muito. E ameaças, mas a mulher fica muito com medo de não conseguir sustentar a casa, né? Aí fica com medo. Não, eu entendo, mas eu acho que a gente serve de um ponto de alerta, de um princípio assim. Nada se justifica agressão. Isso não se justifica. Não. Se as mulheres que assistem a gente, que eu tenho certeza que vai chegar isso a um ponto enorme. Com certeza. Esse feminicídio, esse assunto é feito para você, mulher, guerreira, mãe, esposa, amiga, irmã, tudo que envolve o gênero mulher. Tá? Eu digo assim, nada se sujeite. É aplicável a agressão contra a mulher, assim como contra o homem, mas eu acredito que parte da própria mulher, que se aconteça sobre esse assunto dela ter medo, eu prefiro que a mulher passe, a minha opinião, passe a ter esse certo de dificuldade mais viva do que ela vier a óbito. Porque se ela vier a faltar, às vezes ela deixa uma filha que precisa dela, um filho, um sobrinho, uma mãe que vai enterrar. Tá? São assuntos que, se a gente tratar desde o começo, e eu vou falar para você que me assiste qual é esse começo, porque o homicídio, o feminicídio, o homicídio dele também,
ele não parte do pressuposto de que eu posso se revoltar aqui ou em qualquer outro lugar, agredir uma pessoa até que ela morra. Isso vem de uma semente que a gente está plantando muitos anos, até a própria pessoa, tá? Por quê? Porque o feminicídio, vamos supor assim, começa, ao meu ponto de vista, tá? Eu não tenho experiência dessa na minha família, tá? Eu consigo falar sobre o feminicídio, mas não do feminicídio, por quê? Quando a gente fala do feminicídio, isso quer dizer que eu tenho um exemplo vivenciado. Eu vivi isso. E sobre o feminicídio é um olhar de um globo em que eu não vivi isso. Tá? É um olhar menos clínico, porque eu não tenho esse exemplo. Mas eu acredito que hoje a mulher, se ela passa por determinadas situações, inclusive reportagens de pessoas que estão feitas como se fossem escravas dentro de casa. Refém, né? Tipo, Refém. Exatamente. Aí sabe o que acontece? A mulher ela se sujeita a isso com medo. Não precisa ter medo. Não precisa. Aí você sabe o que acontece? Começa com uma agressão, uma voz alta. Até então, quando a gente consegue se entender, porque possa ser num momento de raiva. Mas fora esse contexto, acredito que algo está muito errado. Muito errado. Porque o homem tá achando que a mulher é objeto, né? É um bem dele, né? Ele tem bem material. Acho que é um objeto que ele usa, um brinquedo, né? Usa, abusa e tá aí, eu que mando em casa, né? Exato. Aí você sabe o que acontece, Ailton? A gente não consegue privar isso ou matar de uma vez esse problema como se fosse algo muito ruim, mas liquidar esse problema. E é óbvio que isso é como se fosse um montinho de areia. Toda hora a gente vai querer aumentar. Toda hora vai aumentando. E chega um momento em que, cara, a raiva cega. E não adianta falar do homem para a mulher, porque também tem de mulher para o homem. Tá? Quantas mulheres também estão detidas porque mataram. Mas isso não justifica e não vale. Aqui não cabe o julgo sobre isso. E sim apenas um exemplo, entendeu? Porque é bem difícil, muito difícil, a gente conviver com isso e a gente ser refém disso, principalmente a mulher. E outra coisa, a gente fala da mulher que sofre, mas será que o cidadão, o homem, que se diz homem, o protetor da família, e não consegue ver o que faz com a mulher? Outra coisa, o que você acha? Só uma pergunta pra vocês, acho que vai ajudar muita gente, muita mulher que tá aí. O homem que trata a mulher como um bem, como se fosse um carro. Não cabe a mim. Eu não consigo entender. Aí chega na hora de você colocar esse cara atrás das grades, ou a medida protetiva, ou se resguardar. Ela vai lá e tira a queixa. Eu tenho um exemplo, se vocês deixarem eu falar aqui. Um lugar que eu trabalhava à noite, num condomínio. Aí tinha um casal lá que tava brigando, em via de fatos, aí pediram apoio nosso, o síndico. Nós fomos lá no apartamento, separamos, porque ele tava batendo nela, chamamos viatura, foram conduzidos. Aí deu 1h da manhã, o meu chefe falou, ó, dá uma olhadinha na praça, que tinha uma praça lá, vai ver quem tá lá. Aí a gente tava na ronda, né, eram os 8, foi ver, tava o casal se beijando lá, ela com o olho roxo, a gente com aquela cara de, e aí, que adiantou? Entendeu? É um exemplo que eu vivi, não tô mentindo não. Então pra mulher ter coragem, né, não, que é feio. Pra você ver só onde... Bom, eu não... Por isso que eu falo, cada caso tem que se analisar. Mas eu vim de uma família em que eu tive o exemplo do meu avô, eu tive o exemplo do meu pai. Então é uma coisa que, óbvio, que a minha esposa, ela vai ter, obviamente, esse exemplo de mim. E, obviamente, o meu filho vai ter esse exemplo de mim. Agora, o que não cabe isso... vamos supor que no meio desse ciclo se quebre. Eu de alguma forma me rebelo, de alguma forma viro a minha cabeça, eu preciso de às vezes alguma ajuda e não sei levantar a mão. Aí eu começo a agredir verbalmente, fisicamente, psicologicamente a minha esposa. Não cabe a minha esposa aceitar isso. Ou qualquer outra mulher, né? Que no âmbito de marido e mulher não entra na minha cabeça. Tipo assim, não sei se vocês entendem. Vamos supor que você sabe que determinada pessoa sofre por determinada situação. Aí ainda essa pessoa
ela chama vocês para levar ela pro sofrimento. E você fala, não vai. Não, mas eu preciso levar isso pro seu... Sabe, não entra na minha cabeça. Isso eu não consigo raciocinar dessa forma. Eu vejo assim, o problema é pegar na raiz e matar a árvore. É cair. Entendeu? Tá sofrendo? Rua. Outra coisa, para os homens que acham que tem o poder sobre a mulher. A gente sim, às vezes gosta, às vezes tem essa paixão pela mulher. Mas é o seguinte, se uma mulher não quer... Acabou, cara. Cada um vai pro seu lado e a vida segue, né? Quantas vezes a mulher também toma decisão sobre o relacionamento? Eu não quero. Acabou. Beleza. Aí o homem vai lá, tenta, agride, ameaça. Quantas outras mulheres estão à espera desse cara? Em vez dele pegar isso como exemplo e tentar melhorar pra ele, aí você fala assim, mas aí entra no relacionamento, tá? Mas o feminicídio começa de um relacionamento. O feminicídio começa de um homem, certo? Agredindo uma mulher simplesmente pelo fato de ser mulher. Você entendeu? Mata. A mulher ela tem que ter... Fala que tem que ter... Que é mais corajosa, que é isso. Concordo, mas na hora que é pra mostrar mesmo... Não, te retira a queixa. Aí eu pergunto... Às vezes... Não é no meu ponto de vista... Olhar sobre esse tema no qual você colocou em questão. Mas eu vejo assim... Será que o amor... Que eu tenho que demonstrar para uma mulher... Eu tenho que deixar um olho roxo nela? Então. Que amor é esse? Até esses dias eu tava conversando com a minha esposa. Cadê o amor do mundo? Cadê o amor? Eu digo não só entre o homem e uma mulher. Cadê o amor de um pai para um filho? Que não é o encontro desse tema, mas cadê? Já se esgotou, entendeu? Então são coisas que se a gente começar a levar desde o princípio, trazer lá de trás daquela semente, você vai ver que tem uma gama, como o Ricardo, você mesmo falou, vem lá do fundo. Colonial, né? Aí eu te pergunto, aonde é que a gente vai começar a cortar o mal? Mas isso vem lá do fundo. Não interessa, cara. Chega em você e corta esse mal. Chega na gente, entra aqui. Quantas pessoas querem... Então vão assistir esse vídeo e falar, puta, eu preciso disso aqui. Quantas pessoas podem ser atingidas? Fala, me abriu a cabeça. Aí, mas só que o feminicídio, que é o tema, também vale ressaltar uma parte do homem. De que parte? Tá dando errado. Gosta, conversa, põe o seu ponto de vista. Não quero. Beleza, cada um vai pro seu lado. Cada um vai pro seu lado, vive de novo. E uma coisa vale ressaltar. Eu já tive diversas conversas com a minha esposa. A gente tem que colocar alguns exemplos aqui. E... é uma coisa assim que, tipo assim... A gente tem que tratar essas mulheres e assim também como receber o tratamento delas. Mas se tiver algo errado, conversa. Melhor, né? Conversa é o melhor caminho, é o melhor caminho. Não tem nem como. Certeza. Mas o Ricardo estava falando sobre o segundo exemplo lá de Guarulhos, né? Como que... Isso. Voltando aqui ao assunto... Desculpa te cortar. Que o Ailton respondeu sua pergunta, né? E voltando aqui o assunto para fazer um comparativo sobre esses nomes que foram dados a esses crimes, né? Que é considerado um crime hediondo, de alta violência, com certeza. Existe a questão também do femicídio. O que é que acontece nessa questão? Eu citei aqui um exemplo do feminicídio, né? Que é feito por pessoas próximas, ligadas à família mesmo, e existe a questão do femicídio, que pode ser uma execução por parte de pessoas desconhecidas. E aconteceu, eu estou trazendo essa situação aqui, essas duas, porque aconteceu, se não me falhar a memória, foi no município de Guarulhos também. Acho que eu vi ontem na reportagem. Parece. Entendeu? O que foi que aconteceu? Aí já foi um crime de execução.
o fato acontecido, ocorrido lá, foi que uma certa pessoa, uma mulher, ela ia chegando em sua residência e assim que ela abriu o portão de sua residência, ela ia entrar com o carro dela, com o veículo dela, veio um motoqueiro, né? Veio um motoqueiro na hora, acompanhou ela e entrou na casa dela também. Quando ele entrou na casa dela, ele já entrou efetuando disparos, deixou a moto dele no chão, depois pegou a moto e saiu. Isso daí configura-se execução. E como foi efetuada essa execução com uma mulher, né, do sexo feminino, é caracterizado o femicídio. Entendeu? Mas ele levou alguns Diferente, pertences, não né? levou nada. Senão entrava como latrocínio. Não também. levou nada. Isso daí caracteriza, não sou perito nisso, mas pelo que eu estudo sobre esses casos, caracteriza a execução. E trazendo alguns dados aqui para o nosso país, o Brasil, o país que nós vivemos, ele está em um ranking mundial. Vocês sabiam disso? Mas é sobre o feminicídio, sobre esse o tema? feminicídio. Isso. Nós estamos em 5º lugar no ranking mundial na questão de feminicídio. Cada 6 horas morre uma mulher. Né? E na qual também não é muito agradável, né? Não. Com certeza que não. Vamos se dizer, é um crime que está em alta no nosso país. Tá mesmo. Nesse mês, eu acredito que na mesma semana, esses 2 casos foram agora, recente. Ainda está em destaque nas redes de televisão, entendeu? 2 homicídios de 2 mulheres, meu. Entendeu? Caso aqui no estado de São Paulo está com um nível muito relevante. Se eu não me engano, o estado de Goiás é que tem o primeiro nível. E o Brasil está em 5º lugar no ranking mundial. Perde para El Salvador, se eu não me engano, Rússia e mais 2 países. Entendeu? O Brasil está com um nível muito alto na questão do feminicídio. Detalhe, eu faço parte, sou voluntário de uma instituição chamada Casa de Mãe, aqui no município de Santo André. Fica localizado na Vila Palmares. Essa instituição acolhe mulheres que são vítimas de agressões físicas e todo esse leque de violência doméstica lá. Eles, até pessoas, mulheres que são ameaçadas de morte, sei lá, solteiras também estavam comentando. De outros delitos, residente, elas acolhem lá. Tem a senhora Dona Cleusa, uma pessoa altamente capacitada para acolher essas mulheres. Um abraço para Dona Cleusa. Dona Cleusa, queremos a senhora aqui. Dona Cleusa, nós logo mais, se Deus nos permitir, a senhora vai estar aqui para estar falando um pouco sobre a sua instituição, que tem o meu grandíssimo respeito, entendeu? E elas acolhem essas pessoas. Eu já encerro a questão de pessoas, de mulheres que estão passando por esse tipo de violência doméstica. Essa instituição, ela é uma ONG, né? Uma organização não governamental, e acolhe pessoas que passaram por algum tipo de violência doméstica. Ela faz um trabalho excepcional lá na Casa de Mãe, entendeu? E eles vivem de doações. Veja o interesse desse trabalho. Eles pegam as pessoas que estão estão passando por essa situação, as mulheres no caso, né? E acolhe elas, aconselha elas, e se for o caso, eles até pegam essas mulheres e deixam com elas lá, tem um lugar separado para acolhê-las, se elas estiverem sendo vítima de tentativa de homicídio, entendeu? Muito importante esse trabalho aqui. Parabéns para ela. No município de Santo André. Para você ver só que existem pessoas que, independentemente do que está acontecendo com as mulheres, querem ajudar. Com certeza. Querem ajudar. Isso tem uma relevância muito... E outra coisa, muito importante. Mais que uma marca no corpo, é uma marca psicológica. Com certeza. Sim. O trauma psicológico. O trauma, o que fica... Você sabe o que eu vejo assim? Você imagina, é uma coisa que eu tenho comigo, tá? Eu tenho uma filha e um filho.
Só para vocês entenderem, porque nunca vai ser uma família 100%, acredito que ninguém é, mas a gente... Eu acho que a preocupação de tentar ser melhor cada dia é o que nos faz querer atingir um patamar melhor. Principalmente do que a gente interage dentro de casa e o reflexo que a gente é para a sociedade. Meu ponto de vista é esse. E é óbvio que eu já passei situações com a minha filha em que às vezes você vai precisar dar uma chamada a mais. Com certeza. A minha filha ela tem 17 anos, mas numa postura de homem. Agora, vamos se imaginar em que eu não tivesse esse exemplo dentro de casa e interagisse com a minha filha em modo de agressão. Aí eu quero deixar para você que me assiste um exemplo, tá? Principalmente você, homem. Eu tô falando na qual acontece comigo. Eu sempre falo, eu não relo a mão em mulher. Eu também. Eu não relo. A gente não concorda de jeito nenhum. Tá? Tem necessidade. Exatamente. Então, teve uma situação em que eu precisei conversar com a minha filha de um modo diferente, por mais em que eu esteja nervoso, mas não bati. Mesmo que devesse, tá? Porque não adianta falar, a carne pede, dá umas palmadas. Mas não, por quê? Imagine a visão que a minha filha vai ter de mim. Imagine o que ela poderia sofrer com o marido. E ela poderia falar assim pra mim, pai, o meu marido, ele me bate, mas tá tudo bem, né? Porque se você me bateu, tá tudo bem o meu marido me bater. Bloqueio, né? Então, né? Você entendeu? Porque eu conheço uma mulher que passou por isso. Ela vai achar natural, né? Eu conheço uma mulher que o cenário que você tá colocando aí foi o que ela passou. Ela viveu, desculpa. Não, é isso mesmo. Mas ela passou por isso, entendeu? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas para fazer o comparativo. O que acontece? Ela pegou e chegou até os familiares dela, principalmente ao pai dela, e contou a situação, né? Eu tô sendo agredida pelo meu esposo e tal, e contou mais detalhes do que aconteceu, e a família simplesmente ignorou. E isso chegou a quase o caso dela vir a óbito, por assassinato, por homicídio, entendeu? Pra você ver só que como eu acho que a base da sociedade é dentro de casa. Com certeza. Pra mim é isso. Aí sabe o que aconteceu? Na minha cabeça ela interage dessa forma. A gente se posiciona dessa forma. Porque hoje a sua filha, ela é o exemplo, ela vê você o exemplo do que ela espera ter num homem lá fora. Não adianta. Tá? O meu filho hoje, ele chega pra mim, primeiro ele dá um abraço, tá, meu filho, e pergunta, pai, como foi o seu dia? Isso é muito importante. A interação do pai. O pai é a figura homem dentro de casa que ele tem que ter a concepção de que a base, a estrutura e a proteção é dele. Só que a mulher também tem a sua responsabilidade, tá? A mulher, ela tem um papel fundamental. Porque uma coluna que é a mulher, ela não pode sustentar outra coluna que é o homem. Não aguenta. Então, enquanto um tá fazendo a proteção, a mulher, ela tá lá dando força. Ó, vai, filho, calma aí, que você tá numa direção... Ali que é muito entendeu? Exatamente. E um outro ponto que me chama muito a atenção, tá? A interação desse suporte entre o homem e a mulher e a base familiar, tá? Para mim, tem uma estrutura muito forte. Porque isso vai influenciar nos filhos e os filhos vão ser influenciados pelas pessoas que estão assistindo a gente. Aprender a respeitar a mulher, né? Exatamente. Um ponto super importante que vale ressaltar. E vice-versa. Exatamente. Né? Um ponto super importante. Imagine, o meu filho nunca me viu bater na minha esposa. E nunca vai me ver. Sim, com certeza. Tá? Se ele vê isso lá fora, tendo o porte para fazer a separação, você pode ter certeza que ele vai fazer. Com certeza. Ou pelo menos chamar alguém que possa gritar para alguém. Mas isso não é só de um homem com uma mulher. Também de uma mulher com um homem. Também. Porque isso é o exemplo. E se eu puder dar um exemplo para todo mundo que está me assistindo, e deu certo comigo,
E eu gostaria que se desse certo com você que me assiste, até mesmo com você, Pega mulher. a dica aí, pessoal. Uma dica, uma só. Fica a dica. São duas, mas uma faz parte da outra, né? Então, a primeira. Nunca deixe a bomba estourar no teu relacionamento pra você resolver. Com certeza. Por quê? Porque você, a hora que tirar o pino e estourar, você vai vir com tudo que há de ruim de você pra outra pessoa. Esse é o primeiro ponto. Você tem que extinguir o fogo antes Exato. que ele se alastre. Tá começando a te incomodar? Tá começando a incomodar? Meu, ó, não tá bom pra mim. Toma Vamos providência. tentar. Não, eu já tô te avisando, tá? E o outro ponto pra você é nunca discuta, brigue no calor da raiva. E pra você, homem, que também tá me assistindo, então pra você que é novo, que tem essa idade mais madura, que tá nos assistindo, passe pra sua mãe, pro seu pai, passe pro seu primo que tá casado, passe pra todo mundo. Sabe por quê? Porque tem dicas aqui que você que não é casado, hoje não vai ajudar, mas se você pegar esses exemplos, mais pra frente vai ajudar, exatamente. Com certeza. O outro ponto é, nunca discuta quando você estiver com raiva. Nunca. Maurício, e o que você faz? Bem simples. Escuta. Eu vou dar um exemplo. Eu saí de casa, tá tudo bem. Isso todo mundo aqui passa. Eu duvido um dia você ter esse dia, puta, eu saí de casa, tá tudo bem, e quando você volta, Você tá normal. o tranquilo. tempo fecha. Tá suave. Vai me dizer que ninguém passou por isso. Várias vezes. Ó, entra. Meu amor, fique em paz. Quero dormir em casa hoje, viu? Meu amor, eu também, isso é um exemplo. Maurício. O que eu faço? Viu lá, sentiu, porque a gente sente, sentiu que o tempo fechou, vai tomar banho, olha no fundo do olho da tua esposa e fala assim, quando eu me acalmar e você se acalmar, a gente conversa. São esses dois exemplos que sempre... Se souber Sempre deu certo. cozinhar, faz uma pipoquinha, faz alguma Às vezes coisa. você vai falar uma palavra e as palavras machucam, né? E fica pra sempre na memória, né? Então tem que esfriar a cabeça. São dois exemplos aqui, né? Mas esse é o nosso tema. Acredito que é um tema que vai ajudar o ABC a crescer, tá? E eu quero deixar um ponto super importante, ressaltar. Existem delegacias de mulheres especializadas, tá? Então, entra no Google, vai estar na descrição desse vídeo. As delegacias eu já pesquisei, Santo André, São Bernardo e São Caetano. São Caetano tem. Eu não achei de Mauá e esse vídeo tem que chegar até lá. Não achei de Mauá, não achei de Ribeirão. Tá? A gente é do ABC, a gente quer encher você de informação, né? Então, E durante as nossas redes sociais, a gente colocou, né, uma interação do pessoal e parece que teve uma pergunta aí, né? teve também. Teve a pergunta de um dos seguidores nossos. Vamos lá. Ué. Então, fica mais uma dica aí para as mulheres que estiverem sofrendo esse tipo de abuso na sua residência, ligar no 180 ou no 190, certo? O 180 você não precisa se identificar, certo? Você vai fazer uma denúncia e vai contar a situação ali, as autoridades competentes vão tomar as medidas cabíveis, certo? Ou então, se você ligar no 190 também, a polícia militar ela vai tomar as medidas cabíveis, certo? Tem uma pergunta aí de um amigo nosso que está nos seguindo e a gente vai deixar aí e fazer um comentário em cima do que ele perguntou. É o Éder Molina. E aí, pessoal do Pod Brothers ABC, tudo bem? Meu nome é Éder Molina, sou aqui da cidade de Marília, interior de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí sobre o assunto de hoje. O feminicídio, ele é um homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher, correto? E a lei de hoje, ela determina que seria um homicídio praticado por algum familiar ou alguém que já teve contato com a pessoa. Vocês não acham que esse crime deveria ser estendido, por exemplo, ao latrocínio?
que no caso seria roubo seguido de morte, já que o ladrão escolhe a mulher, que na cabeça dele ela seria uma vítima frágil, né, fácil de atacar e a chance de defesa seria mínima. Então, no caso, a vítima é escolhida justamente por ser mulher. Vocês acham que deveria ser estendido também para esse outro tipo de crime, acrescentando mais pena? Bom, gente, esse é o Éder Molina, De Marília. Marília. No meu ponto de vista, tá? Eu acredito que o latrocínio, a pessoa que vai fazer isso, né? Que não deveria. Ela escolhe a mulher não primeiro por ser mulher, e sim por ser frágil. Tá? O feminicídio, ele vem do homicídio de uma mulher simplesmente por ser mulher. Acredito que o latrocínio é o roubo seguido de morte pela fragilidade que ela é. Mas nesse ponto ele ressalta sobre a pena. Eu no meu ponto de vista, latrocínio ele tem sim a sua pena, mas por ser mulher e frágil, eu acredito sim que deve ter pena mais severa. Dobrar a pena. Dobrar. E um outro ponto ainda, por ser frágil a mulher, deveria também ser, porque a pessoa que escolhe fazer isso, porque é uma escolha fazer o crime, ela deveria também ressaltar sobre o idoso, porque tem muito idoso que também sofre latrocínio, e não porque é idoso, e sim porque também é frágil. Não esboça, né, reação, né? Com certeza. No meu ponto de vista é isso. Agora, eu concordo com o Éder, tá? Deveria ter uma pena muito mais severa. Com certeza. Tá? E outra coisa, sinceramente, eu não procurei dados estatísticos e técnicos para saber se tem... quando a pessoa paga lá para sair, sabe? Caramba. Cri. Então, Bom, enfim, paga para fiança. Eu acho que Não é inafiançável. porém, deveria ser inafiançável. Eu acredito que deveria ser. sabe? O que acontece? Na pena do latrocínio está previsto em lei que é dado de 20 a 30 anos de prisão e multa. A lei é a de 8.072/90, certo? Se a gente for dar uma olhadinha no nosso Código Penal, ele é antiguíssimo. É muito antigo, né? Essas leis, esse Código Penal do nosso país, ele deveria ser revisto, certo? E deveria ser atualizado para as situações da nossa época atual. Então, eu concordo plenamente com o Éder Molina, que a pena do feminicídio ela possa aumentar. Existe um projeto de lei para isso, entendeu? Eu acredito que está sob tramitação na Câmara dos Deputados de Brasília, e seria ótimo que isso acontecesse, entendeu? Que a pena redobrasse, por causa que não justifica o camarada ele se achar dono de outra pessoa e cometer um homicídio tirando a vida de uma pessoa mais frágil. Alega que foi a bebida que estava sob efeito Não, isso daí. Eu nunca vi. Eu vou deixar aqui um fato que eu nunca vi. Lá vem. Durante o tempo que eu tô aqui no estado de São Paulo. Você nunca viu? Nunca vi. Eu nunca vi, ninguém nunca viu. É um camarada, ele se dizer que tá bravo, que tá violento, que ele quebra tudo em casa e jogar uma pedra numa viatura da roda. Nunca vi passar na televisão. Se alguém tiver essas imagens aí, xingar, né? passa pra gente aqui. Nunca vi, meu irmão. Entendeu? Então eu concordo plenamente com a pergunta do Éder Molina. Muito obrigado por participar com a gente, de estar nos seguindo, nos acompanhando. E boa pergunta, eu concordo plenamente com você, certo?
Valeu. Então, eu vou agradecer todo mundo. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, a dona Neuza. Um abraço para todos. O Ed Molina também, que eu trabalho com ele bastante tempo, conheço ele. Um abraço para ele, para a esposa, para o filhinho, tá bom? Biel Kids, eles têm um negócio de evento de brinquedos, pipocas aí. E Maria, dá uma força para eles aí. Obrigado, hein? Um abraço. Posso dar meus agradecimentos aqui também? Eu quero também agradecer aqui, pessoal, a todos vocês que nos assistem, a todos vocês que estão interagindo com a gente, a todos os nossos colegas de trabalho que a gente trabalha lá. Tem aí o Serjão, que a gente quer mandar um abraço para ele. O Sérgio de lá que trabalha na rotisseria, um seguidor nosso. Tem também o... Primeiro fã nosso. O nosso primeiro fã, o Guilherme. Guilherme, abraço, hein? E também tem aqui a Arte Web Personalizados, que é a Tatiana, que ajuda a gente com a personalização das canecas, que a gente chegou aqui, mais uma novidade. E também as camisetas da gente, e ela trabalha com outros materiais, beleza? Também quero mandar um abraço para Dona Helena. A Dona Helena. Boa, Dona Helena. Dona Helena, um beijo, um abraço. Excelente, Dona. Excelente, hein, Dona Helena? Guerreiro. Beleza? E também para o Jiu-Jitsu, nós vamos mandar um abraço que o nosso campeão lá ganhou mais uma medalha. A gente tem que fazer uma entrevista com esse campeão e trazer os irmãos Moraes, né? A gente vai conversar com ele aqui. Projeto do Sensei Bruno, Irmãos Moraes Jiu-Jitsu aí, tá se destacando aí nos campeonatos que tem aqui regionais, beleza? Abraço a todos do Jiu-Jitsu. E também pode falar. Um colega nosso também, né? Um que tá fazendo comentário lá do estado de Pernambuco, da minha... O Pod Brother tá chegando lá, hein? Oh, meu Deus. Caruaru, Pernambuco, é o Eduardo José. Um abraço, Eduardo José. Muito obrigado por você estar nos acompanhando e comentando conosco. Ailton, algum agradecimento? Agradecer a todos aí, segue a gente aí, curte, compartilhem. Um abraço aí, fiquem com Deus. Bom, gente, hoje a gente vai terminar por aqui. Com certeza esse assunto ele veio para ajudar você, mulher. Com certeza também para você, homem, né? Uma última dica antes de agradecer. Antes de mim fazer os meus finais aqui, eu vou deixar. O homem, para ser homem, ele não precisa bater em ninguém, agredir ninguém, ser estúpido com ninguém. Tá? O verdadeiro homem é aquele que em pleno seu dia ele tenta resolver as coisas na santa paz, tá? Para você que me assiste, para você que nos acompanha, esse vídeo é para você mulher, também para você homem e você adulto. Você que vai um dia casar, constituir uma família, eu tenho certeza que você vai conseguir pegar esse material e conseguir absorver, tá bom? Com certeza o Pod Brothers ABC não termina por aqui. Assim como eu preciso deles, nós precisamos de você. Compartilha, comenta, curte, tá? Fiquem com Deus, a gente finaliza por aqui. Tem mais vídeo, tá? Muito mais vídeo. Nos nossos shorts vai ter pesquisa, tá? Vai ter brinde, ainda não chegou todos, tá? Então fiquem com Deus. Deus abençoe você, abençoe essa semana. Então a gente se vê muito mais em breve, tá? Um abraço, fomos!